História de hoje. O filho ingrato, um final surpreendente. Em uma cidadezinha pacata, vivia um senhor chamado Joaquim, viúvo e com um único filho, Christian. Joaquim era um homem gentil e amoroso, que dedicou sua vida a criar o filho com carinho e atenção. Christian, por sua vez, sempre se mostrou o filho perfeito, atencioso e preocupado com o bem-estar do pai. Com o passar dos anos, Joaquim começou a sofrer de Alzheimer, uma doença cruel que o privava gradativamente de suas memórias e capacidades. Christian, sempre presente, se prontificou a cuidar do pai, demonstrando compaixão e abnegação. Em um dia particularmente difícil, Joaquim teve uma queda e precisou ser internado no hospital. Christian, tomado pela tristeza e pela culpa, se agarrou à promessa de que jamais abandonaria o pai. No entanto, as semanas se transformaram em meses, e a rotina de visitas de Christian se tornou cada vez mais espaçada. As desculpas eram sempre as mesmas: trabalho, cansaço, problemas pessoais. Sozinho no hospital, Joaquim definhava, não apenas pela doença, mas pela solidão e pelo abandono do filho que tanto amava. Em seus momentos de lucidez, ele se perguntava onde estava o amor e a dedicação que Christian sempre havia demonstrado. Em um dia frio e chuvoso, Joaquim teve uma parada cardíaca. Sem ninguém ao seu lado, ele partiu deste mundo, levando consigo a dor da traição e a saudade do filho que o abandonou. A notícia da morte de Joaquim abalou a cidade. Amigos e familiares se reuniram para o funeral, onde Christian, com o olhar perdido e a voz embargada, fez um discurso comovente sobre o pai que tanto amava. A hipocrisia de suas palavras era evidente. As lágrimas que ele derramava não eram de luto, mas de remorso e culpa. Ele havia falhado com o pai, e agora precisaria viver com o peso dessa traição em sua consciência. Dias após o funeral, Christian recebeu uma carta inesperada. Era do advogado de Joaquim, que o informava sobre uma cláusula no testamento do pai. Joaquim havia deixado tudo para Christian, com uma única condição: que ele passasse um mês internado no mesmo hospital onde ele havia sido abandonado, vivendo as mesmas dificuldades e a mesma solidão. Christian, confrontado com as consequências de seus atos, se viu obrigado a cumprir a última vontade do pai. Durante o mês no hospital, ele experimentou a dor da solidão, a angústia da dependência e o medo da morte. Ao final do período, Christian era um homem diferente. A experiência o havia transformado, despertando nele o arrependimento e a compaixão. Ele finalmente compreendeu o sofrimento que causou ao pai e jurou jamais repetir o mesmo erro. A história de Christian e Joaquim é um lembrete de que o amor e o cuidado com os pais são responsabilidades que não podem ser negligenciadas. É um ensinamento sobre a importância da compaixão, da empatia e do respeito para com aqueles que nos deram a vida. O final surpreendente dessa história nos mostra que o arrependimento pode ser uma oportunidade de transformação. Christian, confrontado com as consequências de seus atos, teve a chance de aprender e crescer como ser humano. A história de Christian e Joaquim é um exemplo de que nunca é tarde para reparar os erros e construir um futuro melhor, baseado no amor, no respeito e na compaixão. História 2. História de hoje. O professor da favela, um final surpreendente. Em meio ao labirinto de barracos e vielas da Rocinha, comunidade pulsante no coração do Rio de Janeiro, vivia Lucas, um jovem de 18 anos com um sonho incomum: tornar-se professor. Nascido e criado na favela, Lucas presenciava diariamente as dificuldades que as crianças enfrentavam para ter acesso à educação de qualidade. Professores desmotivados, escolas precárias e a falta de oportunidades conspiravam contra o futuro da juventude local. Determinado a fazer a diferença, Lucas se dedicava aos estudos com afinco, frequentava a biblioteca pública, participava de cursos gratuitos e buscava inspiração em grandes nomes da educação. Ao concluir o ensino médio, Lucas prestou vestibular para a Faculdade de Pedagogia. A aprovação foi motivo de festa na comunidade. A esperança de um futuro melhor se materializava na figura daquele jovem sonhador. Na faculdade, Lucas se destacou pela paixão pela educação e pelo compromisso com a comunidade. Seus projetos inovadores e sua metodologia de ensino
focada na realidade dos alunos da favela, logo chamaram a atenção. Em seu último ano de graduação, Lucas idealizou um projeto ousado: criar uma escola de ensino fundamental na Rocinha, com um modelo pedagógico inovador e focado na formação integral dos alunos. Para tirar o projeto do papel, Lucas precisava de recursos. Ele organizou eventos beneficentes, buscou parcerias com empresas e ONGs, e com a ajuda da comunidade, conseguiu construir a escola dos seus sonhos. A escola, batizada de Sonhar com Futuro, oferecia ensino de qualidade para crianças da comunidade, com foco em valores como cidadania, sustentabilidade e empreendedorismo. Em pouco tempo, a Sonhar com Futuro se tornou referência em educação na Rocinha. A comunidade se uniu em torno do projeto, e os resultados positivos logo apareceram: alunos com melhor desempenho escolar, ingressando em universidades e construindo um futuro promissor. A história de Lucas e da Sonhar com Futuro é um exemplo inspirador de como a educação pode transformar vidas. É um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, a esperança e a perseverança podem fazer a diferença. O final surpreendente dessa história vem com a notícia de que Lucas foi convidado pelo Ministério da Educação para implementar seu modelo pedagógico em outras escolas de comunidades carentes do Brasil. A jornada de Lucas, que começou em uma viela da Rocinha, se transforma em um movimento nacional pela transformação. História 3. História de hoje. O pesadelo virtual, um final revoltante e surpreendente. Em meio ao turbilhão da vida moderna, Cláudia, uma mãe dedicada, tentava conciliar trabalho e família. Seu filho, Lucas, de apenas 11 anos, era um menino introvertido que passava horas a fio jogando online. Cláudia, alheia ao mundo virtual que consumia seu filho, acreditava que os jogos eram apenas uma forma de distração. Jamais imaginaria que, por trás da tela inocente, se escondia um vício que a levaria a um pesadelo real. Em um dia comum, ao verificar as contas bancárias, Cláudia se deparou com uma transação que a deixou atordoada. R$ 22.000 haviam sido gastos em jogos online por Lucas. Desesperada e tomada pela raiva, ela confrontou o filho. Lucas, com a cabeça baixa, confessou que vinha comprando itens virtuais em jogos de tiro online, utilizando o cartão de crédito da mãe sem sua autorização. O sentimento de frustração e traição consumiu Cláudia. Ela se culpava por não ter dado a devida atenção ao filho, por não ter percebido os sinais do vício que o consumia. Diante da situação, Cláudia tomou uma atitude radical: cancelou o cartão de crédito, bloqueou o acesso aos jogos e proibiu Lucas de usar qualquer dispositivo eletrônico. Lucas, privado de seu mundo virtual, se revoltou. Ele se trancou em seu quarto, chorando e gritando, enquanto Cláudia tentava lidar com a dor e a raiva que a consumiam. Dias se transformaram em semanas, e a relação entre mãe e filho se deteriorou cada vez mais. O diálogo se tornou impossível, e a casa se tornou um ambiente frio e hostil. Em um desses dias tensos, Cláudia encontrou Lucas em seu quarto, com o olhar perdido e a expressão vazia. Ao se aproximar, ela o viu segurando um frasco de medicamentos. Em um ato impulsivo, Lucas havia ingerido uma quantidade excessiva de comprimidos. O desespero tomou conta de Cláudia, que o socorreu imediatamente. Após horas de angústia no hospital, Lucas foi salvo. Mas as marcas do vício e da negligência ficaram para sempre. Cláudia, dilacerada pela culpa e pelo remorso, se viu obrigada a lidar com as consequências de suas ações. A relação com Lucas nunca mais foi a mesma. A história de Cláudia e Lucas é um alerta sobre os perigos do vício em jogos online e a importância da atenção dos pais aos seus filhos. É um lembrete de que o mundo virtual, por mais atraente que seja, não pode substituir o diálogo, o amor e a atenção que são essenciais para a construção de uma relação familiar saudável. O final revoltante e surpreendente dessa história nos mostra que as consequências do vício podem ser devastadoras. É um chamado à reflexão sobre o papel dos pais na educação dos filhos e na necessidade de diálogo e atenção para prevenir que tragédias como essa se repitam. A história de Cláudia e Lucas é um exemplo triste e real de como a negligência e o vício podem destruir uma família. É um lembrete de que o amor e a atenção são as armas mais poderosas que temos para proteger aqueles que amamos.